E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Turco com Histórias. Hoje nós vamos estar estudando a história do Murat, que quer sair de férias, a viagem de Murat. Esta é a segunda história do nosso curso e é ela que nós vamos estudar na aula de hoje. Eu já estou pronto, estou com o meu café, com o bloco de notas aberto para que nós possamos começar. Então, sem mais enrolações, hadi başlayalım. Vamos começar. Vamos trabalhar aqui na primeira frase. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Que significa esta é a história de Murat nas férias de inverno. Esta é a história de Murat nas férias de inverno. Bu significa esta é. Kış tatilindeki significa nas férias de inverno. Kış tatilindeki significa nas férias de inverno. Mas aqui dentro vamos aqui trabalhar em algumas coisas. Kış significa inverno, tatil significa férias. Então, inverno, kış, tatil, férias. Kış tatili significa férias de inverno. Então, você perceba que aqui nós estamos tratando de um substantivo composto. Kış, inverno, tatil, férias. Kış tatili, férias de inverno. E tem no final aqui esse indeki. Indeki significa nas. Então, nas férias de inverno. Kış tatilindeki, nós vamos aprender como se fosse uma única coisa. Kış tatilindeki, nas férias de inverno. Beleza? Então, bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Murat'ın hikayesi. Este padrão aqui que nós estamos vendo é um padrão conhecido. Foi um padrão que a gente já viu diversas vezes ao longo da primeira aula. Aliás, se você não viu a primeira aula, eu recomendo que você clique nesse card aqui em cima e vá assistir a primeira aula primeiro, porque a primeira aula está sensacional. E lá nessa primeira aula a gente trabalhou bastante este padrão aqui. Can'ın hikayesi. Quem aqui se lembra desse padrão? Se você assistiu a primeira aula, comenta aqui embaixo se você se lembra deste padrão. Can'ın hikayesi. A gente trabalhou bastante isso daqui. Can'ın hikayesi, can'ın annesi, can'ın arabası, can'ın babası. Foi um padrão que a gente viu muito. E aqui também nós estamos vendo ele mais uma vez, se repetindo. Então, Murat'ın hikayesi significa a história de Murat. A história de Murat. Murat'ın hikayesi. Murat'ın significa de Murat. Hikayesi significa a história de. Então, a história de Murat. A história de Murat nas férias de inverno. Esta é a história de Murat nas férias de inverno. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. É isso daqui o que significa a primeira frase. Murat kış tatili için heyecanlı. Murat kış tatili için heyecanlı. O que significa aqui? O Murat está animado para as férias de inverno. Ele está animado para as férias de inverno. O Murat, o nome dele, do personagem. Kış tatili, nós já vimos aqui em cima que significa férias de inverno. İçin é uma palavra muito importante que significa para. Ele está animado para. Para o que ele está animado? Para as férias de inverno. Então, için significa para. Heyecanlı. Heyecanlı significa animado. Heyecanlı. Animado ou animada. Lembre-se de que no turco não existe distinção entre feminino e masculino. A gente deduz as coisas através do contexto. Então, para que ele está animado? O Murat está animado para kış tatili, para as férias de inverno. Por exemplo, poderíamos dizer eu estou animado para ir ao parque. Ben parka gitmek için heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Estou animado ou animada para ir ao parque. Parka significa ao parque ou em direção ao parque. Gitmek için para ir, ou seja, para ir ao parque. Parka gitmek için para ir ao parque. Heyecanlıyım. 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 Lembre-se mais uma vez que esta letra aqui que parece um I, essa vogal aqui parece um I sem o ponto em cima, ela tem o som de E. É um som produzido na parte de trás da garganta. É como se nós estivéssemos pensando. Quando alguém pergunta alguma coisa, a gente fica tipo a gente demora para responder porque a gente está pensando. Esse som é um som semelhante.
semelhante a essa vogal aqui que a gente não tem no português. Então não é heyecanlıyım, não é I, é E. Ben parka gitmek için, nesse caso aqui é o I, como vocês podem ver. Heyecanlıyım é um som mais fechado e feito na parte de trás da garganta, beleza? Então, Murat kış tatili için heyecanlı. Eu sugiro que vocês pronunciem as coisas em voz alta. Se for possível, até mesmo gravem vocês pronunciando e depois tentem comparar com a voz que vocês vão ouvir no diálogo. Aliás, é muito importante que vocês entrem no grupo do Telegram, que vai estar aqui fixado tanto no primeiro comentário desse vídeo quanto na descrição, que lá dentro do grupo do Telegram vocês vão receber tanto este material aqui quanto a própria história. Vocês vão poder ouvir a história. Kış için biraz izni var. Kış için biraz izni var. Ele tem uma folguinha no inverno. Lembre-se que isso daqui também é a tradução que eu estou fazendo, tá? Vamos nos prender à mensagem principal e não à tradução. A tradução é apenas uma forma de você interpretar a mensagem. Então a tradução não é tão importante aqui. O que é mais importante é que vocês entendam o que significa isso. Qual que é a mensagem transmitida por isso. Kış için biraz izni var. Kış a gente já viu aqui em cima que significa inverno. İçin a gente já viu que significa para. Então, kış için, a gente consegue, através da lógica, deduzir que significa para o inverno. Biraz significa um pouco. Izni var. Izni var. Izni significa permissão, na verdade. Então, significa permissão. Como assim permissão? Bom, ele obteve do chefe dele a permissão de tirar uma folga para o inverno. Por isso que ele está de férias. Mas, perceba que ficou muito longo isso. Então, eu traduzi como ele tem uma folguinha no inverno. Mas izni significa permissão. Izni var, ele ou ela tem permissão. Permissão para quê? Para as férias de inverno. Eu traduzi como ele tem uma folguinha no inverno, ele tem tempo livre no inverno. Então, kış için biraz izni var. Kış için biraz izni var. Por isso que eu digo que é interessante a gente aprender as coisas dentro de um contexto. Se a gente for aprender as coisas isoladamente, não vai fazer muito sentido. Kış, inverno, için, para, biraz, um pouco, izni, permissão e var, existe. Não faz muito sentido. Então, a gente aprende tudo junto dentro de um contexto e as coisas ficam muito mais fáceis de entender. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Esta é a história de Murat nas férias de inverno. Murat kış tatili için heyecanlı. O Murat está animado para as férias de inverno. Por que ele está animado? Porque kış için biraz izni var. Porque ele tem permissão, ele tem uma folga dentro desse período. Então ele vai conseguir aproveitar as férias de inverno. Vamos para a próxima aqui. İki hafta boyunca çalışmak zorunda değil. 2 hafta boyunca çalışmak zorunda değil. 2 hafta boyunca significa durante 2 semanas. 2 hafta boyunca durante 2 semanas. Ou por 2 semanas. Ou durante o período de 2 semanas. 2 significa 2. Hafta significa semana. Então, 2 hafta significa 2 semanas. Perceba que aqui hafta está no singular. Mas como a gente já está falando o número 2, então 2 semana, a gente traduz como 2 semanas, porque tem que ter a concordância. E boyunca significa durante, ou ao longo de. Então, iki hafta boyunca, durante 2 semanas, por 2 semanas. Tem essa letra aqui que é o C, a grafia dela é representada pela letra C, mas a pronúncia dela é de J, igual na palavra dia, dia. A maioria de nós falamos dia, com som de DJ, igual DJ, dia. Este é o som da letra C em turco, então por isso que eu tô falando boyunca e não boyunca, porque isso daqui tem som de J, boyunca, ja. Çalışmak zorunda değil. Zorunda değil significa ele não tem que. Ele não tem que fazer o quê? Ele não tem que trabalhar. Então, zorunda değil significa ele não tem que. Ele não tem que o quê? Ele não tem que çalışmak. Çalışmak significa trabalhar. Ele não tem que trabalhar. Ou ele não precisa trabalhar. İki hafta boyunca, durante 2 semanas. Então, iki hafta boyunca, durante 2 semanas, çalışmak, trabalhar, zorunda değil. Ele não tem que trabalhar durante 2 semanas. E perceba que o verbo em turco sempre fica no final. Sempre fica no final
da frase. İki hafta boyunca çalışmak zorunda değil. Ele não tem que trabalhar durante 2 semanas. Tatile gitmek istiyor. Tatile gitmek istiyor. Ele quer sair de férias. Ele quer tirar férias. Afinal, já que ele não tem que trabalhar, ele está mais do que certo. Tem que aproveitar mesmo. Tatil, como nós já vimos, significa férias. Tatile gitmek significa sair de férias. Istiyor é o verbo istemek, que significa querer, só que aqui ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Nós estamos falando do Murat, aquilo que o Murat quer neste exato momento. Então, ele está querendo sair de férias. Seria uma tradução interessante para istiyor. Ele ou ela está querendo. Ou a gente pode traduzir simplesmente como quer. Só que a gente não pode se confundir com ister, porque ister significa quer. Quer em que sentido? No sentido de que é uma rotina, de que é um hábito. Ele quer morar na Europa, esse quer, você perceba que pode ser um hábito. Então, pra gente não confundir, istiyor, eu acho melhor talvez a gente traduzir como está querendo, porque ele reflete algo que ele quer agora, neste exato momento, mas possivelmente pode ser que ele não queira mais depois, talvez, não sei. Então, tatile gitmek istiyor, ele quer sair de férias. Murat istiyor. Murat istiyor. O Murat quer. Ama nereye gideceğini bilmiyor. Ama nereye gideceğini bilmiyor. Mas ele não sabe para onde ir. Ele não sabe para onde quer ir. Ama significa mas ou porém. Nereye significa para onde. Para onde? Gideceğini bilmiyor. Para onde o quê? Aonde ele quer ir. Gideceğini bilmiyor. Ele quer ir. Essa estrutura aqui, gideceğini bilmiyor, gideceğini que ele quer ir. Vou separar também para ficar mais fácil. Bilmiyor significa ele não sabe. Ama, mas ou porém, nereye, para onde, gideceğini, que ele quer ir, bilmiyor, ele não sabe. Perceba aqui que tem essa letra aqui que é o yumuşak G, que é um G suave com esse chapeuzinho em cima. Esse G suave aqui ele serve para prolongar as vogais. Então essa vogal aqui que está vindo aqui antes, o E, ela está sendo prolongada. Eu não estou dizendo gideceğini, eu estou dizendo gideceğini. Perceba que eu estou prolongando. Gideceğini. Para isso que serve? Bilmiyor. Bilmiyor. Isso daqui é o verbo bilmek. Bilmek significa saber. Bilmemek significa não saber. Então, aqui está sendo conjugado para o Murat. Nós estamos falando do Murat. Estamos falando que ele não sabe. Então, é bilmiyor. Murat bilmiyor. Aqui a gente falou o Murat istiyor, o Murat quer ou o Murat está querendo. Aqui nós falamos Murat bilmiyor. O Murat não sabe ou ele não está sabendo. Ele não está sabendo para onde quer ir. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Esta é a história do Murat que está querendo sair de férias. Férias de inverno, né? Esta é a história de Murat nas férias de inverno. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Murat kış tatili için heyecanlı. O Murat está animado para as férias de inverno. Kış için biraz izni var. Ele tem uma folguinha durante o inverno. Ou melhor, ele tem uma permissão para sair de férias durante esse período do inverno. İki hafta boyunca çalışmak zorunda değil. Ele não precisa, ele não tem que trabalhar durante 2 semanas. Tatile gitmek istiyor. Ele quer sair de férias. Ama nereye gideceğini bilmiyor. Mas ele não sabe para onde ir. Ou seja, ele quer sair de férias, mas ele ainda não decidiu para onde vai. Fransa'ya gitmek istiyor. Fransa'ya gitmek istiyor. Ele quer ir para a França. Fransa'ya gitmek istiyor. França significa França. Fransa'ya significa para a França. Então, Fransa'ya, para a França. E quando eu digo para, a gente tem que perceber aqui a diferença entre para, que é esse ia
aqui significa para, mas é para como? É em direção a, quando você está indo para algum lugar. Então é diferente desse itin. Esse itin aqui não necessariamente se trata de você indo para algum lugar, beleza? Quando você está indo para algum lugar, a gente utiliza esse sufixo aqui, ia. Tem outro caso aqui que a gente utilizou ele, por exemplo, ie. Isso daqui também é o mesmo sufixo. Por que ele está diferente aqui, Gabriel? Por que aqui é ia e aqui é ie, nereye? Bom, porque existe algo chamado harmonia vocálica em turco. Eu vou fazer um vídeo sobre, mas basicamente o turco é um idioma harmônico. Então todas as letras, todos os sufixos dentro de uma palavra em turco tem que ter harmonia. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Isso daí é uma das grandes características, talvez uma das características mais interessantes da língua turca. Mas vamos voltar aqui ao fransaya, para a França. Por isso que eu digo que vocês têm, e é melhor que a gente aprenda através de um contexto. Se a gente aprender através de um contexto, fica sempre mais fácil da gente memorizar e fixar as coisas. Então, ao invés de aprender França, depois separadamente IA, a gente aprende como se fosse uma única coisa. Fransaya significa para a França. Gitmek, nós já vimos aqui que significa ir, é o verbo ir, gitmek. O verbo, por exemplo, eu vou, você vai, tal, tal, tal. Gitmek, gitmek. E aqui também nós já vimos o verbo istemek, que significa querer. Então é basicamente gitmek istiyor, ele quer ir para onde? Quem quer ir para algum lugar. Ele quer ir para a França. Fransaya gitmek istiyor. O Murat quer ir para a França. Beleza? Por exemplo, eu quero ir para a biblioteca. Kütüphaneye gitmek istiyorum. A palavra biblioteca. Kütüphane significa biblioteca. Kütüphaneye, para a biblioteca. Gitmek, ir. Istiyorum, eu quero. Eu quero ir para a biblioteca. Ama Fransa pahalı. As frases aqui são bem simples, pessoal. Não tem muito misticismo, não tem nenhuma dificuldade por trás delas. É tudo muito simples e direto ao ponto. Mas são frases, são expressões, são coisas muito interessantes da gente aprender. Ama, nós já vimos que significa mas ou porém. França significa França. Pahalı significa caro ou cara. Ou seja, custa bastante. Mas a França é cara. E perceba mais uma vez que aqui a gente não tem um verbo, o verbo ser, o verbo é dentro deste contexto. Então, se fosse traduzir literalmente, seria mas França cara, mas França cara. Mas a gente traduz como mas a França é cara. Ama Fransa pahalı. O Murat, ele quer ir para a França, mas a França é cara. Custa bastante. Uçak biletinin ücreti çok fazla. O preço das passagens aéreas custam bastante. Ou a passagem aérea custa muito caro. Perceba aqui que a tradução, como eu disse, a gente pode traduzir de diversas maneiras. Uçak bileti significa passagem aérea. Uçak significa avião. Bileti significa passagem ou bilhete. Então, uçak bileti, o bilhete aéreo ou a passagem aérea. Nın significa do, ücreti significa o preço. Então, o preço da passagem aérea, o preço do bilhete, do ticket para você entrar no avião, çok fazla, muito, muito. Então, uçak bileti, passagem aérea. Uçak biletinin ücreti, o preço da passagem aérea, ou o valor da passagem aérea. Çok fazla. Çok fazla significa é muito excessivamente, né? É excessivo demais. Então, o valor da passagem aérea é muito caro. É isso que quer dizer. Uçak biletinin ücreti çok fazla. Esse U aqui que tem dois pontinhos em cima é o U com biquinho. Ücreti. Uçak biletinin ücreti çok fazla. A passagem aérea custa muito caro. Ve Murat Fransızca bilmiyor. V significa e. Murat, Fransızca significa francês, mas aqui nós estamos falando da língua francesa, ou o idioma francês.
Bilmiyor. Bilmiyor significa, como nós já vimos anteriormente, ele não sabe. O que ele não sabe? Fransızca. Ele não sabe francês. Ou ele não fala francês. A gente pode traduzir desta forma. Mas, de qualquer maneira, bilmek significa... Bilmemek, nesse caso aqui, como a gente viu aqui, significa não saber. Então, ele não sabe o francês. Fransızca. Fransızca. E aqui a última frase, que é um pouquinho mais longa, pra gente concluir. Ele decidiu estudar francês, economizar dinheiro, porque as passagens são caras, e ficar em casa por enquanto. Fransızca çalışmaya, estudar francês, para biriktirmeye, juntar dinheiro, ve evde kalmaya, e ficar em casa, karar verdi, ele decidiu. Então vamos lá. Fransızca çalışmaya, Fransızca çalışma, estudar francês. Por que aqui é çalışmaya e não çalışmak? Porque aqui esta partícula final, ya, tem que concordar com o verbo karar vermek. Ó, bir şey é karar vermek, decidir alguma coisa. Como aqui a gente está falando do verbo decidir, por exemplo, eu decido, e depois a gente fala um verbo. Eu decido ir, eu decido dançar, eu decido comer. Como a gente está utilizando outro verbo depois do verbo decidir, tem que haver uma modificação nesse verbo. Eu decidi estudar francês. Fransızca çalışmaya karar verdim. Çalışmaya karar verdim. Eu decidi... Tananã, tananã. Então, isso daqui é o padrão, ó. Isso daqui é o padrão. Eu não sei se está claro para vocês. Deixa eu talvez mudar aqui. Eu decidi. Então, eu decidi é ya karar verdim. Por exemplo, o verbo gitmek, como nós já vimos, significa ir. Eu decidi ir seria gitmeye karar verdim. Eu decidi ir. Gitmeye karar verdim. Gitme, a gente modificou para gitmeye. Gitmeye. Gitmeye karar verdim. Eu decidi ir. Yapmaya karar verdim. Yapmak significa fazer. Eu decidi fazer. Yapmaya karar verdim. Eu decidi fazer. Então, como a gente está tratando do verbo karar vermek, nós temos que utilizar essa partícula. Então, Fransızca çalışmaya, para biriktirmeye. Para biriktirmek significa juntar dinheiro. Para significa dinheiro, biriktirmek significa juntar, ou economizar também, né? A gente pode traduzir como economizar. Economizar. Para biriktirmeye karar verdim significa eu decidi guardar dinheiro. Karar verdim. Eu decidi economizar. Ve e evde, ev significa casa, de significa em, então evde significa em casa, kalmak, isso aqui é o verbo kalmak, que significa ficar, kalmak, evde kalmak significa ficar em casa. Eu decidi ficar em casa. Evde kalmaya karar verdim. Kalmaya karar verdim. Eu decidi ficar em casa. Então, Fransızca çalışmaya, ele decidiu estudar francês. Para biriktirmeye, biriktirmeye, ele decidiu juntar dinheiro, economizar dinheiro. Ve e evde kalmaya, ficar em casa, karar verdi. Karar verdi. Karar vermek significa decidir. Bir şeye karar vermek, como nós vimos aqui. Então ele decidiu ficar em casa, estudando francês e juntando dinheiro até que ele possa, de fato, aproveitar as férias. Eu vou ler mais uma vez aqui para que a gente possa arrematar. Bu kış tatilindeki Murat'ın hikayesi. Murat kış tatili için heyecanlı. Kış için biraz izni var. 2 hafta boyunca çalışmak zorunda değil. Tatile gitmek istiyor. Ama nereye gideceğini bilmiyor. Fransa'ya gitmek istiyor. Ama Fransa pahalı. Uçak biletinin ücreti çok fazla. Ve Murat Fransızca bilmiyor. Fransızca çalışmaya, para biriktirmeye ve evde kalmaya karar verdi. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que a gente se veja na próxima aula. Valeu!